Não, eu acho melhor a gente aguardar, já que Ah, a gente tem só conseguiu, quatro consegui. grupos, Consegui, para a gente pessoal. poder gravar. Tá gravando agora. Todo mundo Tá dá Tá. ok aí. Deu certo. Ainda não Tem apareceu como no você slide. me dar a permissão também, ou o Cristiane, Vou te por dar já, favor? peraí. Cris, eu estou colocando aqui os grupos que confirmaram a participação com as Ah, legal, pessoas que Márcia. disseram que iam apresentar, tá? Tá bom. Tá bom. Pessoal, Eduardo, eu já te coloco, tá bom? Só um instantinho. Tá bom, tudo bem. Eu vou, pessoal, então, acho que a gente já pode começar, né? Já são 14h30 e a gente, de fato, vai ser abduzido de quando forem as 16 horas, então a gente tem mesmo esse tempo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos na continuação desse trabalho que foi da manhã com o tema da nossa mesa, que é Saúde, Educação e Território na APS, na Estratégia de Saúde da Família. E esse momento agora a gente vai fazer então o compartilhamento, né, de grupos de pesquisa que vão apresentar suas propostas, suas pesquisas, para a gente ir trocando figurinha por aqui e ampliar o nosso debate acerca desse tema. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Podemos começar então com Sandra e Débora, com o tema de saúde mental na atenção primária. Pode ser vocês? Pode, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, quer dizer, eu estou com... Deixa eu abrir aqui, senão a Débora talvez possa me ajudar. Sim. Débora mandou, eu mandei para ela a apresentação também, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. O tempo... Tá aqui. Peraí, vamos lá, vamos tentar. Desculpa, Sandra, desculpa te interromper, eu só esqueci de um ponto, que é em relação ao tempo. Vamos estipular, então, 10 minutos de apresentação, tá bem? Tá ótimo, maravilhoso. Eu preparei para 6 tinha me dado 5 a 8. Débora já vai ganhar 2 minutos, porque a gente escolheu falar sobre uma delas, vai ser sobre o mindfulness. Então, vou começar. Tá? Tá todo mundo vendo? Sim, Tá? Sim. Então, assim, eu sou Sandra Forte, sou psiquiatra, professora de Psicologia Médica da Saúde Mental e Psicologia Médica da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Sou doutora em epidêmio pelo IMS, né? E a Débora Teixeira é médica de família, comunidade. Depois eu vou pedir para ela apresentar no finalzinho. E ela é a vice-orientadora, a coordenadora. O grupo começou em 2002, quando a gente começou a estudar a saúde mental na atenção primária. Na época, eu estava fazendo o doutorado, que foi uma das primeiras pesquisas que a gente teve. A gente tem 6 linhas de pesquisa, quer dizer, tem que levar em consideração que são quase 20 anos do grupo, então tem muita coisa, né? E a gente já teve vários financiamentos de vários projetos, CNPq, CAPES, DECIT, Quebrat, Fulbright, OPAS, e a gente está dentro de um laboratório de pesquisa da FCM, do Centro Biomédico, da UERJ, na verdade, que se chama Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde. O grupo Saúde Mental e Atenção Primária é uma linha de pesquisa, é um grupo de pesquisa, né? Uma linha. Então, nesse eixo de saúde mental, a gente tem essas 6 linhas. Eu botei os trabalhos, primeiro eu botei uma geral dos trabalhos e depois eu vou falar mais especificamente dos que estão em andamento agora. Então, a gente tem uma linha de estudos epidemiológicos, que foi como começou, né? Então, estudos descritivos de saúde mental e atenção primária, avaliação de fatores associados, estudos relacionados à qualidade de vida, e estudos também, por exemplo, associando a questão do estudo dos usos de benzos, de rede social, que são os estudos de uma característica mais epidemiológica. Uma grande área que a gente tem, é o que a gente vai falar mais hoje, é sobre a questão da capacitação, porque nós consideramos que isso é uma prioridade em termos estratégicos da questão da saúde mental na atenção primária.
todos os estudos apontam que um dos problemas da saúde mental, do cuidado de saúde mental na atenção primária, são os problemas decorrentes das capacitações inadequadas dentro da graduação. Isso não se aplica aos especialistas em saúde, em atenção primária, os MF6, as enfermeiras de saúde da família, que aí já tem uma formação melhor. Então, nesse processo, o laboratório montou em 2009 a 2013 a capacitação da Babel, né? Fez o guia de matriciamento em saúde mental e atenção primária da Babel e fizemos os estudos de avaliação disso. Nós também fizemos no Mindfulness, capacitações em Mindfulness, fizemos avaliação dessa formação. E hoje a gente está com 3 grandes linhas de capacitação, que são o desenvolvimento de uma capacitação para o cuidado ao uso problemático de álcool na PS, de intervenções para capacitação em saúde mental na PS por meio de EAD, obviamente provocada pela pandemia, ou ativada pela pandemia, e a capacitação para o uso dos guias do Mental Health Gap, da lacuna de cuidados da OMS, também. Um deles agora vai começar no ano que vem, que é uma intervenção terapêutica específica da atenção primária, que é manejo de problemas. É uma técnica psicoterápica aplicada a não especialistas. Então, hoje, uma das grandes linhas é essa. Outra prioridade que a gente considera e a gente apoia e publica e fala sempre é a necessidade de desenvolvimento de intervenções terapêuticas na atenção primária. As intervenções terapêuticas especializadas em saúde mental, elas não se aplicam de forma direta à atenção primária. Então, a gente tem um trabalho junto com as PICs, dentro do desenvolvimento das intervenções de Mindfulness, que é a líder da pesquisa, exatamente a Débora. A gente fez um trabalho muito importante, financiado na época do governo Dilma pela Sincov, que são os grupos de mulheres da 22, né, que é a área que a UERJ atua, de empoderamento e cuidado. A gente ganhou o prêmio na Conferência Nacional da Mulher. A gente tem muitos estudos sobre grupos de cuidado de transtorno mental comum na PS, algumas questões sobre relação médico-paciente, principalmente uma dissertação de mestrado agora, do mestrado multiprofissional de atenção primária, né, que é esse, eu era professora do grupo, eu estava como professora até agora, que é um estudo sobre conceitos como interocepção, comportamento preditivo e o cuidado na PS, em saúde mental também, né? A gente, com o tempo, a gente foi crescendo nas pesquisas dentro do sistema de saúde. Assim, acabamos falando muito sobre isso, começamos a pesquisar sobre isso, porque a gente trabalha integrado. Nessa integração com ensino e com extensão, a gente trabalha na área que a Sônia conhece muito bem, da 22, que é quase um distrito escola para a UERJ, né? Já são 13 anos trabalhando naquela região, né? Com matriciamento, com tudo isso. Então, nessa parte, a gente trabalhou pesquisas sobre avaliação do cuidado em saúde mental, análise do cuidado da depressão na PS, integração da PS com os ambulatórios especializados, que é uma das linhas atuais, estudar o matriciamento, e uma das linhas também, as agora atuais, que acabou de sair a última publicação, que são indicadores do cuidado de saúde mental na atenção primária. A gente também trabalhou junto com a OMS e com a Unifesp na classificação da CID-11 da atenção primária, e aí, muito ligado a mim, que é uma área de pesquisa minha, tem a ligação com a pesquisa da área de somatização, dor lombar e fibromialgia. Então, vocês veem, são muitas linhas de pesquisa, muitos trabalhos. A gente eu recebi orientações de botar o nome das pessoas, mas não ia dar tempo. São 16 pesquisadores. Hoje a gente está com 6 alunos de iniciação científica. A gente tem uma bolsa da CNPq, uma bolsa da CAPES e 2 bolsas num projeto novo da UERJ, que é uma bolsa de iniciação científica pela Unimed. Então, a gente conseguiu tanto para fibromialgia quanto para o álcool, estudos de álcool. A gente está com 2 mestrandos, 2 doutores, a Débora é doutoranda, mas 2 doutorandos, 2 mestrandos, tínhamos mais um, acabou de defender, e a gente tem parcerias internacionais com a Universidade de Zaragoza, com a Universidade da cidade de Nova York e com a OPAS e OMS. Nacionais, a gente trabalha muito com a ENSP, com a Mônica Campos, a Unifesp, a Escola de Saúde Pública de Ceará, o Projad, a UFRJ e também outras pessoas da UFRJ, como a Maria Cavalcante, que é uma parceira de muito tempo. Então, quando a gente foi escolher os temas prioritários atuais para essa questão da agenda, uma das
prioridades muito grandes são as intervenções de saúde mental na atenção primária. A intervenção de saúde mental na atenção primária não pode ser uma reprodução das atividades de atendimento individuais das unidades especializadas. E uma das linhas que a gente já teve uma bolsa de CNPq para pesquisar sobre isso, e que agora é o doutorado da Débora, eu vou pedir ela para falar os últimos 2 minutos, é sobre mindfulness. A gente está com 3 grandes pesquisas em capacitação. Uma delas é o fato de que a gente é representante para fazer as capacitações dos facilitadores para serem reproduzidos os grupos, os treinamentos com o Guia para a Lacuna de Saúde Mental, da OMS. Né? Então, a UERJ, ela forma os trainers. A gente ficou com o Train of Trainers. A gente foi treinado pela OMS e pela OPAS, e agora a gente está Aí a gente treina os vários lugares e as pessoas vão treinando depois os seus próprios profissionais. Né? E essa parte da questão também do cuidado ao álcool, que é uma pesquisa super importante, porque eu adoro somatização e acabei trabalhando muito agora, recentemente, nos últimos anos, com o álcool, com essa questão do álcool, porque é a maior lacuna. A gente simplesmente não está cuidando do álcool, dessa questão do uso problemático do álcool, e como aquela pesquisa do Chico Inácio, maravilhosa, que sofreu uma perseguição política importante, a grande questão de uso de substâncias no Brasil, em termos de prevalência, são o uso problemático do álcool. E alta prevalência, tratamento na primária. Isso é quase uma equação. A Renata Vargas, professora da gente, também é quem está fazendo um doutorado nessa área. Então, além disso, a gente tem essa questão toda da discussão da estruturação do sistema, tanto do papel do psicólogo quanto dos indicadores. A gente já está com essa discussão dos indicadores desde uma pesquisa que foi realizada na ENSP, né, junto com a Mônica Campos, onde a gente analisou a primeira onda do PEMAC. Né? E na fibromialgia, que aí é meu coração, na somatização a gente está trabalhando com fibromialgia. Débora, fala 1 minutinho aí, que eu acho que a gente tem, ou 2, sobre o mindfulness. Tem 2 minutinhos, pode falar, Débora. Que bom. Então, gente, obrigada aí pela participação e possibilidade de falar um pouco do nosso trabalho. Como a Sandra falou, eu sou médica de família, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, no momento doutoranda também do IMS, nas Ciências Humanas e Saúde, e estou com Sandra, né, nessa parceria de trabalho no LIPAPS, que é o nosso laboratório de pesquisa, nessa pesquisa específica de mindfulness, né, de meditação de atenção plena, que também é um termo, né, como mindfulness é uma palavra em inglês que muitas vezes não tem uma tradução muito adequada, a gente também usa o termo meditação de atenção plena. E essa pesquisa ela tem vários, digamos assim, eixos, né, de trabalho. O primeiro eixo de trabalho foi esse que a Sandra já falou sobre a formação e capacitação de profissionais para o SUS, né, para a oferta dessas práticas, que foi um pedaço do nosso projeto que foi desenvolvido em parceria com a Unifesp, com o Centro Mente Aberta, mas dentro desse trabalho de pesquisa de extensão, a gente também tem desenvolvido atividades com estudantes de medicina e com profissionais de saúde, no suporte em saúde mental, promoção em saúde e prevenção de burnout de profissionais. Nesse sentido, a gente tem aprofundado a pesquisa e as intervenções para práticas de meditação de atenção plena, de mindfulness e autocompaixão, né? Então, isso é um eixo teórico também dessa discussão, e parte da nossa pesquisa envolve uma análise e uma avaliação qualitativa, né, da abordagem, das adaptações transculturais e dos significados desse tipo de oferta no Sistema Único de Saúde, tanto para usuários quanto para profissionais. No nosso projeto, eu acho que é importante também falar nisso, né, Sandra, porque a gente também está num contexto dentro da universidade, né, como todas as instituições de ensino, de curricularização da extensão. Então, a nossa pesquisa ela sempre começou como uma integração entre pesquisa, assistência e extensão. Isso tem sido um eixo de trabalho importante para a gente e que eu acredito que também é bastante rico.
Acho que é basicamente isso nesse momento que eu posso falar do projeto e a gente pode conversar um pouquinho mais. Sim. Também acho que é interessante de falar, né, que na nossa compreensão e entendimento, essas intervenções de mindfulness, né, e da base teórica da nossa pesquisa, ela é uma prática que é tanto compreendida como uma prática integrativa e complementar, como uma intervenção psicossocial de cuidado em saúde mental. Né? E a gente tem conseguido, inclusive, observar e começar a estudar adaptações, né, nesse período da pandemia, como todo mundo teve que adaptar suas metodologias de pesquisa, para intervenções que foram possíveis de ser feitas em modalidades remotas, modalidades online, porque as atividades coletivas, né, foram suprimidas agora nesse período da pandemia, pelo menos as atividades coletivas presenciais. Legal, Débora, muito obrigada. Você falou bem rapidinho do projeto. Parabéns, viu, pelo projeto, pelo núcleo de pesquisa. Eu já vou passando, né? A gente vai falando de todos e depois a gente faz uma discussão geral. Legal. Eu acho que pode interromper o compartilhamento. Isso. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, Débora. Eu vou convidar, então, quem confirmou também foi a Bianca Oliveira Araújo, com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, para apresentar. Bianca, tá por aí? Então, eu vou chamar outro. Aí depois a gente volta para Bianca. Gênero e Evidências em Maternidade e Saúde, o grupo GEMAS, com a Ângela Rios. Eu tô aqui. Legal, Ângela. Olá, boa tarde a todos, que prazer estar aqui com vocês. Eu vim representando o meu grupo, na verdade a minha orientadora, que é a professora Simone Diniz, vocês devem conhecer, porque ela é uma pessoa que é muito batalhadora aí na nossa saúde pública. Vou colocar aqui minha apresentação, peraí, deixa eu só colocar aqui, não. Vocês estão vendo? Então, eu preparei uma apresentação bem rapidinha, mas é mais para a gente, né, se conhecer mesmo, eu acho. Então, o grupo GEMAS Maternidade e Saúde é um grupo de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública. A nossa líder, né, é a professora Simone Diniz. A maior parte do grupo são orientandos de mestrado e doutorado da professora, ou ex-alunos, ex-orientandos, né, é um grupo que as pessoas vão ficando, né, vão se formando e vão ficando, continuando com outras ações. Ele foi criado em 2011, na área de ciência e saúde coletiva, e acho que é. Então, assim, a gente tem aqui, eu peguei daquela ficha do CNPq, os pesquisadores e os estudantes, não está atualizada essa lista, agora em 2021 a gente precisa atualizar, mas poucas pessoas mudaram, teve alguns que concluíram o doutorado, mas a maioria das pessoas continuam participando. Passar para a próxima aqui. Então, os objetivos do grupo, eles querem falar a linha de pesquisa, né, que é denominada lá no CNPq, é de ciclos, de saúde e ciclos de vida e sociedade. Então, os objetivos do nosso grupo é trabalhar a questão da saúde materna através de uma perspectiva de gênero, e a produção de científica, né, a produção científica a partir do olhar das mulheres, né, nosso grupo de pesquisa tem muito esse ponto de partida da experiência das mulheres e do serviço que é entregue, né, para as mulheres na atenção primária e também na atenção hospitalar, no caso do parto. Então, valorizar os direitos das mulheres e dos usuários de saúde, a gente tem profissionais da área do direito no grupo, então essa questão de proteção de direitos e de
contra a violência obstétrica é uma vertente de bastante discussão no nosso grupo. E aí, criar indicadores de saúde materna, né? A professora Simone já tem aí uma história com a questão de trabalhar os indicadores de saúde materna, e agora, atualmente, o grupo de pesquisa está trabalhando eu não sei como é que eu posso dizer se é um algoritmo, mas, enfim, numa análise de ciência de dados para fazer o indicador de saúde, indicador de duração da gestação em dias, né, e não mais em semanas ou em meses. Então, é um cálculo que, enfim, demanda aí a análise da base de dados do SINASC, principalmente, usando machine learning. Então, o grupo está caminhando um pouco para essa área aí dos indicadores de saúde e da questão do machine learning e do entendimento das bases de dados. Então, produzir evidências com base de indicadores que são sensíveis à questão de gênero, na questão da saúde perinatal, explorar as aplicações dos conceitos de gênero na promoção de mudanças de práticas, né, como direitos maternos, a maternidade como um trabalho, a prevenção das violências, e especificamente a violência obstétrica, e também a análise da assistência materna no SUS e no setor privado também, e como os movimentos sociais trabalham por mudanças no SUS. Então, a gente tem também várias pessoas pesquisando o trabalho de movimentos sociais, o trabalho de participação coletiva, né, na avaliação dos serviços. Eu vou mostrar um pouquinho isso, e explorar os debates atuais sobre assistência materna baseada em evidência e em direitos, né? Então, é mais ou menos essa a descrição dos objetivos do grupo. E aqui eu coloquei os estudos desenvolvidos pela professora Simone com o grupo, porque cada um tem sua pesquisa menor, né? Eu tenho a minha pesquisa do doutorado, que eu sou doutoranda, e cada um dos componentes do grupo tem outras pesquisas, mas essas aí são as pesquisas que a professora acaba envolvendo todos os estudantes, né? Todos os participantes. Então, tinha a estratégia de incorporação das boas práticas, chamada de Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança, que já tem várias produções de publicações e tal, e esse trabalho está finalizado, ele foi financiado pelo CNPq. Eu ainda não estava no grupo quando ele estava sendo desenvolvido, então estou só retrazendo a memória mesmo. Atualmente, mais recentemente, a análise dos dias potenciais de gravidez perdidos, então é aquela questão de analisar a idade gestacional por dias e compreender o impacto de cesarianas agendadas, por exemplo, na perda de dias de gravidez e como isso pode impactar no desenvolvimento da criança, né, e no desenvolvimento da vida como um todo. Então, esse projeto foi financiado pela Fundação Gates, e CNPq também já produziu vários materiais, e agora, atualmente, a professora está trabalhando num outro projeto financiado pela Fundação Gates, que parte do mesmo ponto, né, parte da questão da base de dados do SINASC, e tornando as intervenções no parto mais visíveis por meio dos sistemas de informação através da ciência de dados mesmo, né? Então, para a gente compreender, por exemplo, questões de indução de parto, questões de outras intervenções que não só a cesariana através do SINASC. Espero que eu esteja sendo clara, porque eu não sei até que ponto eu estou falando numa linguagem muito, muito específica, né? Muito da área. Aqui só para demonstrar algumas das publicações, mais um exemplar mesmo do tipo de análise que o nosso grupo faz. Então, uma pesquisa sobre abuso e desrespeito no nascimento, ou também a gente pode chamar de violência obstétrica, um tema bem importante para a gente, estudado por vários de nós. Também estudos epidemiológicos sobre taxas de cesariana, como a professora Simone está muito próxima de equipes que trabalham com a ciência de dados, e ela tem a base do SINASC para fazer análise, então ela está bem voltada, né, o grupo está bem voltado para essa questão de análise de dados, a gente está aprendendo a fazer isso, né, mas também tem essa parte de análise epidemiológica, e
também estudos de intervenção, como esse artigo aqui da revista Interface, foi um artigo produzido naquela pesquisa do Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança, em que foi feita uma intervenção em 2 maternidades, né, com um grupo de pesquisa, e avaliado aí o antes e depois, e levantado algumas questões bem importantes da prática obstétrica, como esse é um exemplo, né, imobilização física das parturientes, dentre outros. E aqui eu coloquei alguns exemplos de projetos de extensão que o grupo faz, então, de vez em quando a gente faz palestras, reuniões abertas, a professora Simone faz pelo menos uma reunião aberta por semestre, junto com as disciplinas que ela ministra na faculdade, então ela chama os GEMAs e a gente faz a reunião aberta. Nesse ano, a gente teve a reunião em março, direitos sexuais e reprodutivos como um direito humano à saúde, e a gente falou de novas tecnologias reprodutivas, da busca por questões de saúde, como, por exemplo, tipo de parto normal, a cesariana na internet, então a busca por informações de saúde na internet, e a questão do aborto também, né, as questões relacionadas a aborto nesse novo século XXI, que eu espero que comece finalmente agora em 2021, né, que a gente está ainda em algumas questões preso no passado. Esse Lendo, Entendendo e Apresentando Dados em Saúde Pública, então, dos maiores interesses do grupo GEMAS atualmente, que é que a gente consiga ler, entender e apresentar os dados, como taxas de cesariana, interpretar os dados do SINASC e dos painéis de monitoramento. Então, esse foi um curso de verão que aconteceu esse ano, em 2021, e já tem esse mesmo curso na versão aprimorada, melhorada, porque essa aí foi a primeira turma, né? Então, agora, em fevereiro ou janeiro, não me lembro exatamente, mas no curso de verão da Faculdade de Saúde Pública de 2022, vai ter uma nova edição desse curso. Recomendo fortemente para quem quiser saber analisar aí dados de sistemas de informação, porque é um pouco disso que a gente vai estar falando. E a pesquisa que está acontecendo agora, que é a pesquisa financiada pela Fundação Gates, tornando as intervenções no parto mais visíveis por meio dos sistemas de informação, a gente está em fase de fazer os seminários e conseguir identificar como que vai ser esse cálculo e essa mensuração, né, dos dias da gravidez, enfim, dos impactos disso em internação na adolescência, em desfechos que a gente consiga pegar a partir das bases de dados do SUS. Aí, esse terceiro slide, eu fiquei um pouco perdida, eu estou com medo de talvez estar falando alguma coisa que não era exatamente o que vocês estavam perguntando, mas temas prioritários para uma agenda estratégica de pesquisa, a minha pesquisa é uma pesquisa, inclusive, que tem o financiamento do PPSUS, né, da pesquisa para o SUS, a minha de doutorado, e eu falo de educação em saúde para mulheres, né, sobre parto, sobre planejamento de parto. Então, eu acho que é um pouco essa a abordagem que eu tomo aqui para a agenda estratégica. Então, educação em saúde ou ações voltadas para promover o direito das mulheres e dos usuários de saúde, e aí a gente vai falar mais da área da perinatal, né, porque é nosso olhar, a prevenção de violências associadas à maternidade nas esferas públicas e privadas, eu tirei isso lá dos textos dos nossos objetivos, né, e o papel dos movimentos sociais por mudanças e suas novas expressões, que eu acho que tanto na questão da saúde mental quanto na saúde obstétrica no Brasil, os movimentos sociais são a grande mola propulsora, né? Quem realmente movimenta as mudanças. E é um pouco isso que a gente está estudando agora. Então, coloquei aí meu nome, eu sou Angela Rios, sou aluna da professora Simone, venho aqui representando o grupo, porque eu também, a minha área de aproximação no trabalho é a gestão do SUS, a gestão de saúde pública. Então, apesar do meu grupo não estar muito olhando aí para a APS, para a rede de APS, eu estou muito olhando para isso, porque sempre foi meu interesse, né, em formar a rede. Eu trabalhava antes com a Rede Cegonha, e agora continuo nesse olhar. Estou à Legal, disposição Ângela. aí. Obrigada. Legal, muito obrigada, viu? Pela apresentação. E a síntese final também, porque, né, os eixos, né, que o grupo acha interessante para serem discutidos. E que tem a ver com o que discutimos no período da manhã também. Muito obrigada.
Vou chamar, então, o grupo de Vigilância em Saúde, Mirtes Ribeiro e Liliane da Consolação Campos Ribeiro. O pessoal está aqui? Acho que ainda não. Então, vamos, o Pedro está? Podemos, Pedro, o grupo de pesquisa em extensão popular? Podemos ir, tranquilo. Muito bom. Vamos lá, vou botar o meu cronômetro aqui também, Tá bom. para lhe ajudar. Bom, pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez, bom encontrar com vocês e a gente fazer esse diálogo aqui. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu organizei para ficar melhor do pessoal acompanhar. Deixa eu ver. Foi? Foi, sim. Beleza. Então, assim, a gente participa, né? Eu sou atualmente o líder do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular, que é um grupo de pesquisa, né? Como eu vou falar, que foi fundado em 1999, aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então, é um grupo que tem 22 anos já de trajetória. Hoje é um grupo que está vinculado institucionalmente ao NUPLAR, que é um núcleo interdisciplinar de pesquisa e extensão e ensino em economia solidária e educação popular, e, por sua vez, é um núcleo que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão aqui da universidade. Por meio do núcleo, do NUPLAR, o Estelar, ele dialoga com o Observatório de Políticas Culturais, o Observacult, e a Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidária, a Incubes, tá? Então, o Estelar ele é vinculado também, né, diretamente ao programa de pós-graduação em educação, aqui da UFPB. Dentro do programa de pós-graduação em educação, nós temos uma linha de educação popular, né, e eu participo como professor do quadro permanente do programa, e nessa linha também, muitos dos nossos orientandos e orientandas trabalham junto ao PPGE, e historicamente, mesmo sendo um programa vinculado à educação como um todo, mas historicamente é um programa que sempre acolheu muitos profissionais de saúde que queriam estudar essa interface saúde e educação, particularmente com esse olhar da educação popular, né? E então o Estelar tem essa vinculação, e também ao programa de pós-graduação em saúde coletiva, que eu também faço parte, e é que, ao contrário do PPGE, que já fez aí 40 e poucos anos, o Saúde Coletiva é novo. É um programa que fez 2 anos e pouquinho, e a gente está nesse processo de construção, de fortalecimento cada vez mais do nosso programa de pós e saúde coletiva aqui na UFPB. Participam do Estelar 8 pesquisadores voluntários, pesquisadores e pesquisadoras que hoje já participaram do Estelar como iniciação científica, ou como mestrado, doutorado, conclui seu ciclo e continua com a gente, voluntariamente se envolvendo, participando. Ou então são protagonistas de movimentos sociais, né, em geral, de ações de extensão, que têm esse interesse de fazer essa interface com a pesquisa. Nós temos 8 docentes, não só da UFPB, como também da Universidade de Pernambuco, da UPE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Temos 15 discentes, entre orientandos de mestrado e doutorado. Eu esqueci de botar aí, mas a gente também tem 2 discentes de iniciação científica, e temos uma colaboradora estrangeira, que é a professora Helene Laperrière, da Universidade de Ottawa, no Canadá, que colabora com a gente também através do grupo também de pesquisa que ela tem lá, o LOSEP, lá na Universidade de Ottawa. Dentre as várias linhas de pesquisa que o Estelar contempla, né? Assim, primeiro, assim, antes disso, é importante falar assim, que o grande ponto de partida do Estelar é o quê? Processos de estudos e de pesquisa
que tem como ponto de partida uma ação concreta. A maioria dessas ações, como o próprio nome do grupo diz, vem pela extensão universitária, mas também são contempladas ações de movimentos sociais, de pessoas que atuam em ONGs, trabalhadores e trabalhadoras de saúde que estão na ponta. Então, assim, o critério é você estar em ação, desenvolvendo um trabalho social concreto. E, a partir desse trabalho, você quer empreender um estudo, uma pesquisa, né? Então, assim, a partir disso, as linhas de pesquisa nossas são educação popular em saúde, educação popular na formação universitária, educação, formação e processo de trabalho em saúde, extensão popular, participação, movimentos sociais, práticas populares e comunitárias, práticas educativas em nutrição social e segurança alimentar e nutricional, e práticas educativas como um todo na atenção primária à saúde. É um pouco assim das várias nuances que as pesquisas vão aflorando e a gente vai organizando, sistematizando essas linhas nossas, né? Os principais projetos de pesquisa nossos, eu diria o seguinte, são 4, mas esse primeiro é o principal projeto. Por quê? É um projeto que aglutina todo o grupo. Então, todas as pessoas do grupo participam dele. E qual é esse projeto? É reconstituindo a história e registrando a memória da educação popular na Paraíba. Estudo com base em trajetórias, produções, ideias e reflexões de diferentes atores. Então, por meio dessa pesquisa, que vejam só, a gente está fazendo ela com muita parcimônia desde 2015. É porque a gente vai fazendo pouco a pouco. O que é que a gente está querendo? A gente está entrevistando pessoas que fizeram, desde os anos 60, a história das práticas de educação popular na Paraíba. Então, a gente vai entrevistando desde as pessoas com mais experiência até as mais jovens. A gente já entrevistou cerca de 20 pessoas até agora. E a gente vai fazendo devagarzinho, porque a gente faz um processo que é muito interessante, que é o seguinte: a gente faz a entrevista no formato como se fosse um grupo de discussão, tem um roteiro base, mas o grupo todo participa, o entrevistado fica bem à vontade, a inspiração é nas narrativas, na história de vida, são entrevistas geralmente longas, né? E é onde a gente vai reconstituindo o fio condutor da trajetória dessas pessoas e os aprendizados, as reflexões que ela foi cultivando. A gente faz a transcrição, a sistematização, transforma essa transcrição em um texto, debate esse texto no grupo de pesquisa, depois volta esse texto para a pessoa entrevistada para ela dar o parecer dela. Quando ela dá o ok dela, vai para a revisão de português e a gente publica. Aí a gente vem fazendo isso com muita calma, já estamos terminando, já publicamos um livro com primeiros 6 entrevistados, já estamos publicando agora, está no prelo, o segundo livro com mais 6 entrevistados e no próximo ano vai sair o outro livro com mais uns 10 entrevistados, 8 a 10 entrevistados. Então, e ao mesmo tempo, esse acervo está servindo para os artigos que vão explorando diferentes nuances que foram emergindo nessa pesquisa. Para a gente é muito importante que a gente está vendo a relevância, ainda mais nesses tempos que a gente vive, de deixar registrada a memória e a história de quem fez e faz a educação popular e os aprendizados que foi acumulando ao longo do tempo, né? Outras pesquisas que a gente tem feito na atualidade são os movimentos sociais e as práticas populares de saúde na Paraíba. Aí é um pouco nessa linha também de registrar a memória e a história, mas o foco é maior aí no caso dos protagonistas de movimentos sociais em saúde, tá? Temos também uma linha de construção compartilhada do conhecimento na pesquisa e na ação social, onde a gente constrói produções voltadas à explicitação de teorias e metodologias sobre construção compartilhada do conhecimento. E agora começamos uma pesquisa chamada Participação da Comunidade na Atenção Primária, no contexto da pandemia, análise dos conselhos locais de saúde em João Pessoa. Então, a gente está querendo ver como é que estava a situação dos conselhos locais nas unidades antes da pandemia e como a pandemia mexeu com isso. Então, a gente está querendo estudar um pouco essa situação, né? A gente também realiza eventos que aglutinam um grupo todo. Então, geralmente, a gente faz todo semestre seminários de educação popular e construção do conhecimento, são seminários abertos, públicos, que a gente traz um convidado, uma convidada para trazer uma nuance
uma interface sobre esse tema, já fizemos 6 eventos nesse sentido, semestralmente. Fazemos rodas de conversa sobre pesquisa e educação popular, onde a gente chama militantes de movimentos sociais, trabalhadores de saúde e da educação, que tenham vontade de construir seus projetos de pesquisa, mas não sabem muito por onde começar, e a gente faz rodas de conversa para dialogar com essas pessoas sobre os caminhos da produção científica e da organização de projetos de pesquisa. A gente está realizando agora, já fica o convite para vocês, dias 17 e 18, Seminário Internacional de Educação Popular e Universidades. As inscrições são gratuitas, vai ocorrer por 2 dias por via remota, então está todo mundo aí convidado a participar. E vamos realizar em junho do ano que vem, em breve deve estar saindo as inscrições, o 4º Seminário Nacional de Pesquisa em Extensão Popular, que é um evento que a gente também sempre faz. A gente demorou mais para fazer em virtude da pandemia, porque a gente ia fazer em 2020, o anterior, mas a gente vai fazer agora em junho. Os temas prioritários para a gente, para pesquisa em atenção primária, são educação popular em saúde e as práticas educativas na atenção primária à saúde, a extensão popular e a formação em saúde, e a participação em movimentos sociais, práticas populares e comunitárias em saúde. Mais ou menos também na linha do que a gente conversou hoje de manhã. E aí, só para vocês conhecerem um pouco, quem quiser aprofundar melhor nas nossas produções, a gente tem esse site dentro do site da UFPB, que é o site do Nuplar, que fica dentro da UFPB, e dentro do site do Nuplar tem o nosso site do Estelar. Você botar Nuplar no Google UFPB, aparece logo. A gente tem esse site do projeto VPOP SUS, que foi um projeto que foi feito na Política de Educação Popular em Saúde, que apoiou, dentre várias coisas, várias produções em educação popular em saúde. Dentro do site do VPOP SUS tem várias produções, inclusive do Estelar, livros em PDF, estão abertos e disponíveis para quem quiser conhecer. E na editora do CCTA, que é nossa parceira aqui na UFPB, também tem vários dos nossos livros e nossas publicações. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado por poder compartilhar com vocês essa nossa caminhada, e a gente está à disposição aí para as parcerias e para os diálogos. Valeu. Super obrigada, Pedro. Foi, pelo menos pela minha contagem aqui, foi exatamente 10 minutos. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho de anos, né, que você mostrou aqui para a gente. Muito bom. Pessoal, tem algum grupo que chegou por agora, que eu não tinha chamado antes? Porque daqueles que a Márcia me ajudou aqui no chat, não, faltou um, desculpe. O grupo de educação, ensino, pesquisa e trabalho em saúde coletiva, da Lenilma Bento de Araújo e Gabriel Rodrigues. Estão por aqui? Acho que não também. Tem algum outro grupo aqui da lista de 10 que o Eduardo tinha colocado anteriormente, que eu acabei não chamando? Ah, legal, Nina. Você tá em... Qual que é o seu grupo? Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Então, Cristiane, Oi, Nina. tá me ouvindo? Oi, boa tarde a todos. Sim, boa tarde. Houve um problema, assim, me atrasei na conexão, mas do meu grupo é Desinstitucionalização, Políticas Públicas e Cuidado, da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Legal. Nina, você pode apresentar, a gente está estipulando 10 minutos de apresentação por grupo, tá bem? Sim, eu peço desculpas, tinha incumbido uma outra pessoa de fazer essa apresentação, aí eu perdi meu celular, aconteceu uma série de contratempos. Eu mandei para Inayara, no e-mail dela, ela está aí, o site do nosso trabalho, e não sei se ela poderia compartilhar, porque eu comuniquei foi com ela. Mas eu posso falar, e depois, se ela puder compartilhar o site do nosso projeto atual, porque eu não estou conseguindo fazer isso no meu computador.
Tudo bem, eu peço para ela, tá bem? E aí você pode começar e eu vejo com ela se ela me envia aqui nesses 10 minutos, tá bem? Tá bom. Fique à vontade, Então, muito obrigada, viu, por você ter vindo. eu que agradeço e peço desculpa pelos contratempos aí. Então, uma pena que eu não pude ouvi só um pouco da fala do Pedro, né? Então, a gente tem esse grupo da Escola Politécnica, que é uma das unidades da Fiocruz, e que trabalha muito com formação e com pesquisa e ensino em relação aos agentes de cuidado com formação de nível médio, né? Porque é uma escola que ela tem o mestrado, tem especialização, mas em docência, e a nossa missão dentro da Fiocruz é trabalhar na formação de agentes de cuidado em geral, né? Com formação de nível médio. Então, a gente forma e pesquisa sobre agentes comunitários de saúde, cuidadores de idosos e saúde mental. Eu sou do grupo de trabalho em saúde mental, né? Eu trabalho especificamente com saúde mental. O grupo ele surgiu, né? Assim, a necessidade da gente formalizar o grupo no CNPq a partir de algumas pesquisas, de algumas linhas de pesquisa, né, que o grupo implantou, que foi a primeira, que é a, a atenção integral às pessoas com uso prejudicial de álcool e drogas, que a gente tem vários trabalhadores operando nesse campo, a atenção integral, uma segunda linha, a pessoa idosa, né, que é um outro núcleo de investigação do nosso grupo de pesquisa, e eu, particularmente, coordeno a atenção psicossocial, né, que é o meu campo. Então, eu vou apresentar assim, um pouco para vocês, assim, é pouco tempo, né, mas assim, eu não preparei uma apresentação formal por causa, né, desses atropelos todos, e aí, mas assim, de modo forma, agentes comunitários de saúde, cuidadores, né? A gente tem um curso de especialização técnica em saúde mental, né? E a gente eu coloquei aí, né, agradeço a Sônia, assim, eu vou mostrar para vocês que eu acho que talvez possa ter mais clareza em relação ao nosso trabalho do grupo. Nós também trabalhamos com educação popular, né, que aí é um outro grupo. O nosso grupo tem essas 3 linhas, que é mais ligada ao núcleo de saúde mental, mas o laboratório de formação de educação profissional em atenção à saúde é um grupo grande, né, no nosso laboratório. Lá nós chamamos laboratório algo que poderia ser comparado aos departamentos, né, mas a gente chama de laboratórios, que no nosso laboratório, então, tem um trabalho importante, um grupo que trabalha com educação popular, com análise de políticas de atenção básica, mas são outros grupos. Então, o nosso grupo de pesquisa, eu queria falar um pouco do que a gente vem trabalhando, e particularmente na minha linha, que é saúde mental e atenção psicossocial. A gente é um grupo bastante diverso, né, de pesquisadores e estudantes. A gente tem educadores físicos, geógrafos, psicólogos, terapeutas, de modo geral, que trabalham com outras racionalidades médicas, acupunturista, práticas corporais, práticas grupais. Então, a gente tem um conjunto de pesquisadores que a gente acabou de entregar agora a nossa última pesquisa, e nesse momento a gente está se organizando para submeter a outro edital interno da Fiocruz. No momento, a gente está sem financiamento, porque a gente terminou essa pesquisa do PMA Fiocruz, que é uma
uma linha, né, de trabalho dentro da Fiocruz, que é para induzir, né, trabalhos que produzam produtos para o SUS, né? Então, a gente trabalhou nesse projeto que eu vou mostrar para vocês, né, do portfólio de práticas inspiradoras em atenção psicossocial, que foi um produto dessa pesquisa PMA 2015-2020. E nós estamos submetendo justamente esse projeto a um outro edital para a gente dar sequência à administração, gerenciamento, a cogestão, a proposta de ampliação do site, porque o produto é um site. Aí eu acho que talvez seria interessante, eu não sei se eu consegui um pouco passar os objetivos gerais, né, do grupo, mas talvez visualizando o site a gente possa terminar meus minutos aí falando disso. Aí, Você quer Nayara, ver ela não me mandou, mas se você quiser, eu projeto aqui tá. para você. Só você me falar. Portfólio, deixa eu achar deixa eu te mandar o link aqui no No chat, isso. chat. Que aí eu consigo projetar. Tá, desculpa aí, o meu computador não está dando para projetar. Espera aí, rapidinho. Já consegui aqui. Vou mandar aqui e aproveito para convidar para todos conhecerem, né? Então, a Sônia falou aí, já conhece, né? Obrigada. E, assim, é um trabalho que a gente está muito feliz, né, de concluir, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento aqui. E por que, assim, um portfólio de práticas inspiradoras em atenção psicossocial? Porque a gente vem trabalhando dentro de uma concepção de saúde mental que possa, assim, superar, né, assim, o reducionismo, né, da, do próprio campo, né, da atenção, da saúde mental, assim, que está muito em crise em termos dos seus limites, né, do fenômeno da medicalização da vida, da psicopatologização do sofrimento. E, assim, a gente tem, com esse projeto, tentado expandir uma concepção de saúde mental para a atenção básica. A gente publicou um livro que é muito ligado a esse projeto, que é Saúde Mental para a Atenção Básica, que a proposta do livro é justamente introduzir temas para a atenção básica numa concepção que a gente possa pensar que, assim, a saúde mental não mais um campo que vai demandar das equipes e da atenção básica em saúde, da estratégia de saúde da família, ações específicas, conhecimentos específicos, né, entendendo que a equipe básica ela está muito saturada, né, de demandas, desde cartilhas, formas de formação mesmo em vários campos, e que a gente, então, tentou fazer algo que seja, assim, nós como profissionais, né, de larga experiência em saúde mental, que a gente pudesse sistematizar algo, né, pensar uma certa visão de saúde mental que pudesse potencializar práticas que já existem na atenção básica. Então, nosso trabalho vem muito disso, assim, a gente fez o portfólio, ele hoje tem mais de 70 práticas, e aqui a página principal dele. Cristiana, você que está compartilhando, né? Você pode entrar em qualquer um. Nós temos essa home, né? Que, na verdade, você pode ir para baixo, assim, que eu vou mostrar isso. Na sequência, só para vocês terem ideia, então, assim, no home, que seria essa página, a gente tem algumas práticas, então, que
convidam a você conhecer o portfólio. Como vocês podem ver, são práticas que são oriundas de vários campos de saber, né? Só passa um pouquinho. Então, é uma diversidade incrível de práticas que foram selecionadas. Eu tenho, depois, para vocês conhecerem, isso aí é uma apresentação minha que eu vou explicando como usar o portfólio, né? Assim, pode, a gente convidou o professor Paulo Amarante que para fazer também uma apresentação, numa homenagem à importância que ele tem, né? Aqui a gente tem um outro vídeo que é falando sobre território, que é um conceito central para a nossa perspectiva de trabalho em saúde mental. Pode voltar lá em cima um pouquinho na mandala. Então vocês vão encontrar muita coisa, né? Assim, então a gente pode entrar, nós sistematizamos qual a fonte de dados que a gente usou para poder os critérios de inclusão e a fonte de dados da seleção das práticas para o portfólio. A gente fez análise dos resumos, né, nas anais da Brasco, né, e a Brasco. Então, a gente foi na fonte, foi bem difícil até a gente poder conseguir acesso a esses resumos. Então, a gente pensou nos dois grandes congressos de saúde coletiva e saúde mental, e a gente selecionou, usando como critério de inclusão práticas coletivas, né, com uso de metodologias que estimulam a coletivização dos processos subjetivos, e práticas territoriais que acontecem, são realizadas na atenção básica e espaços comunitários. Então, por que a gente estendeu? Porque a gente tem práticas de terreiro, né, que acontecem em terreiro, que acontecem grupos de dança, que acontecem em locais, em territórios específicos, que esse grupo de dança ele tem uma função, né, de produzir pertencimento, grupalidades e tal. Então, vocês podem ver, é um mundo assim que a gente pode dar, que a gente tem um acesso mais embaixo também, tanto por campo de saber, como por campos de práticas, como por público-alvo, que é um outro link que não está aparecendo aqui, mas que não dá tempo realmente. Mas, assim, a gente formatou esses campos de saber, a gente categorizou, sistematizou de forma que alguém na atenção básica que trabalhe, por exemplo, com idosos ou com álcool e drogas, ou mesmo um educador físico que queira se inspirar, né? Porque a gente usou essa ideia de inspiradoras no sentido de que elas possam ser práticas, que já existem, que a gente quer dar visibilidade para isso que já existe, que já é desenvolvido na atenção básica de todo o país, que é um campo maravilhoso, né? De atividade, de inovação, de formas de trabalho muito potentes, né, que envolvem rodas comunitárias, integrativas, atividades culturais, processos formativos. Então, a gente relata, você pode entrar, por exemplo... É porque já ultrapassou um pouquinho, né? Os 10 minutos já. Tudo bem, desculpa, eu acho, na verdade, eu queria dar um exemplo de prática, mas não é necessário. Eu acho que o convite para que vocês possam explorar esse portfólio, a gente tem vários links de entrada aí, como parceiros a gente tem a Brasme, a Brasco, a plataforma Ideia SUS, né? Então, peço desculpas por ultrapassar o tempo, mas vocês entrando lá, vocês vão ver cada uma dessas práticas um relato a partir de um roteiro proposto por nós, que possibilita que elas possam ser reproduzidas. A ideia é que elas inspirem outras práticas que possam ser replicadas mesmo, adaptadas aos contextos locais.
É isso, nosso grupo trabalha nessa perspectiva e a gente está aqui Muito para conversa. obrigada. E obrigada pelo Obrigada a você. site, por disponibilizar o site. Deu certo. Como você falou, deu para ter uma noção mais concreta mesmo. E nós estamos submetendo agora um edital que é para torná-lo interativo, fazer seminários, promover eventos científicos, produções científicas que possam consolidar ele como uma referência de ferramenta de busca para os profissionais da atenção básica. Então, nosso foco, nossa linguagem é para a atenção básica, para a equipe básica. Obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal, eu acho que a gente já contemplou os grupos que estavam aqui. Tem mais algum grupo que chegou por agora, que falta apresentar, que estava aqui, que se inscreveu na sala 3? Porque, de fato, o tempo voa e já são 3h30 já, né? Então, eu acho que a gente passa para o próximo passo. Eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho. Eduardo, você quer fazer alguma consideração inicial? Não, Cris. É assim, só dizer que é um espaço importante, essa roda de conversa que a gente vai fazer agora, né? Enfim, para a gente poder compartilhar talvez as nossas experiências, ver de que forma as nossas produções também, né, os projetos de pesquisa que nós conduzimos com os nossos grupos, como é que eles podem também estabelecer parcerias, né, integrações. Fiquei muito assim interessado na atividade do grupo do Pedro, porque eu trabalho com educação popular em saúde, desenvolvendo ações na modalidade teatral, né? Então, tem um laboratório de ensino, pesquisa e extensão aqui na UFRJ, enfim, e às vezes a gente fica tão assim mergulhado dentro dos nossos grupos que a gente não percebe, né, o que está no entorno. Então, eu acredito que esse network aqui no que nós estamos fazendo aqui é essa possibilidade, né, da rede mesmo, né? Acho que se cumpre o papel nesse sentido. Então, que a gente possa, enfim, potencializar essas interfaces, essas parcerias, porque assistindo aos colegas a gente vê como que a produção científica na área, né, principalmente na área que abrange educação, território e APS, ela tem assim, uma possibilidade de infinita, né, de você desenvolver temas que são pertinentes à área, né, desde a educação popular e saúde, como o Pedro colocou, como também agora a Nina, que trouxe esse portfólio inspirador, que eu achei maravilhoso. Na apresentação também do primeiro grupo, quando a Débora falou sobre a questão do mindfulness, né? Aqui na nossa, eu sou coordenador adjunto de uma disciplina de introdução a práticas integrativas aqui na faculdade, e a gente está usando essa técnica com os alunos. E nesse período de pandemia, quando a gente passou por remoto, eu só queria fazer um breve relato para dizer para vocês que foi muito importante essa prática, não só para o desestressar da equipe docente, mas também dos próprios alunos, que se sentiram muito acolhidos na disciplina com essa vivência. Então, eu entendo assim, que essas potencialidades podem ser e devem ser utilizadas no campo da atenção primária, não só no ensino, quanto na pesquisa e na extensão, mas, sobretudo, também na prática, no cotidiano, na unidade básica de saúde. Eu penso que a gente deveria pensar em estratégias de pesquisação, onde a gente pudesse levar esse conhecimento acumulado e essa construção coletiva para a prática dos profissionais que estão na ponta. Não somente nos grandes centros, mas principalmente aqueles que estão longe, né? Enfim, lá nos richões, enfim, nos recantos desse país, também fazendo o SUS e também fazendo o cotidiano da atenção primária à saúde do nosso país.
Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar e talvez a gente debater, né? Como é que a gente pode potencializar essas experiências e essas parcerias. E aí eu passo a fala. Aí eu joguei a bola de neve aqui para alguém. Não sei se isso despertou alguma coisa. Talvez a Sônia, pensando nessa questão do papel do enfermeiro, né, Sônia, que é um educador nato por formação, né? Enfim. Posso, Cristiane? Claro. Eu até animei, mas não era nem Levantou a mão. Eu queria falar uma outra coisa que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu busco, né, no grupo de pesquisa que eu coordeno também, Saberes e Práticas em Saúde Coletiva e Enfermagem, o SAPESC não trouxe aqui, que é a produção de conhecimento articulada à prática, que faça sentido para a prática, né? A teoria que dialogue com a prática e a prática que dialogue com a teoria. Então, isso perpassou as apresentações dos grupos, quer dizer, cada grupo de um lugar diferente está dialogando com a prática, está fazendo, não necessariamente pesquisação, mas, em algum modo, sim, quando tem intervenção ou pesquisa-intervenção. Eu trabalho também com pesquisação, pesquisa participante, e o Pedro, com certeza. Eu acho que a Sandra falou em intervenção, não necessariamente talvez seja pesquisa em intervenção, mas são pesquisas que estão o tempo inteiro olhando para a prática e dialogando com a prática, trabalhando isso. Eu acho que para a nossa, de uma maneira geral, mas para as práticas na atenção primária, isso é fundamental, né? E acho que faz muito sentido para a área da saúde como um todo, para a gente que trabalha com atenção primária, com saúde, né? Não serem pesquisas fechadas, herméticas, né? Pesquisas que só entende quem é esperto, né, no assunto. Eu acho que isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, mostra, traduz para a pesquisa aquilo que a gente falava de manhã, né? Que era aquela questão da produção partilhada de saberes e construir conhecimento em diálogo, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção, que eu acho que foi bem bacana, porque os grupos trouxeram isso também, né? Trouxeram essas preocupações nos seus produtos, nos seus temas, nos trabalhos que estão fazendo, e parabenizar. Eu acho que bem bacana as redes, os grupos que assim, as experiências, né, de pesquisa e de trabalho coletivo. Sônia, se você me permite, os grupos trouxeram exatamente essa interface e a integração também dessa dinâmica, né, da pesquisa com a realidade da prática, né, do SUS, né, ali a prática viva, né, desse cotidiano da assistência, né. Acho que isso é uma potência da pesquisa de campo que a gente tem tudo para explorar, né, enfim, e articular, né, no cotidiano, né? Bom, vou passar a palavra para a Sandra, que está inscrita, depois a Nina e a Maria Rucineide também. Então, obrigada. Eu adorei o trabalho da Nina, adorei o portfólio, já achei o portfólio e dou parabéns assim porque procurar em registros de apresentação de congressos é um trabalho maravilhoso e é uma coisa que, quando a gente sai fazendo as formações, ano passado a gente fez essa formação do Mental Health Gap com a OPAS lá em Roraima, né, para o pessoal que atende as comunidades de imigrantes, né? A gente fica pedindo exatamente que as pessoas da ponta apresentem as experiências delas, que não é... A Soninha perguntou aí a questão das nossas pesquisas de intervenção. As nossas pesquisas são pesquisas no laboratório. A gente está fechando agora, que saiu publicado o manual da OMS, um ensaio clínico randomizado em intervenção psicossocial na primária. Tem estudos pré-pós, entendeu?
é uma coisa acadêmica que é mais exigente, mas esse trabalho da ponta é maravilhoso, entendeu? Então, eu acho isso fundamental, porque eu brinco dizendo, o mundo é cheio de heróis, o SUS é cheio de heróis, e eles são todos anônimos. Então, eu acho que esse portfólio está retirando esse anonimato e está atuando dentro daquela visão de que uma corrente é tão fraca quanto mais fraco dos seus elos. Então, toda a capacidade que a gente tem de fortalecer, de divulgar, de apoiar essas unidades, essas experiências no interior, nas comunidades, nas unidades, ela é maravilhosa. Uma vez, só para fechar, a gente estava quando a gente começou a Babel, né? Na verdade, quando eu comecei o doutorado, em 2002, lá em Petrópolis, a Dulce Chiaverini estava com a gente entrou numa unidade para fazer o campo, né, Soninha, na época do estudo epidemiológico. E quando a gente saiu da unidade, ela olhou para mim e falou assim, uma unidade no interior, lá do município de Petrópolis, ela olhou para mim e falou, é tão bom saber que tem alguém em algum lugar do mundo fazendo tudo direitinho. Isso em 2002, entendeu? Então, eu acho que é isso que faz o SUS resistir. Assim, a estratégia de saúde da família, que aqui no Rio teve todo esse problema agora também com a questão do Crivella, foram anos muito difíceis, essas pessoas são a resistência. E elas são a resistência junto à população. O único comentário que eu vou fazer, Nina, é que no próximo congresso da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, pega esses anais também, porque tem muitos trabalhos que eles publicam lá. Entendeu? Quer dizer, vem da saúde mental, vem da saúde coletiva, mas acho que a gente também tem que dar uma força ao pessoal da atenção primária que também está apresentando, tá? Vou ficar consultando seu portfólio. Muito obrigada. Obrigada. Legal. Nina, só vou pedir licença que a Conceição tinha levantado a mão antes. Tranquilo, Eu tranquilo. não tinha visto. Eu só vou fazer um comentário rápido mesmo. Tá bom. Pode passar. Está aqui debatendo. Não, acho que todos os trabalhos nesta tarde, né, começando pela manhã, estão sendo muito ricos, todos. Acho que o Pedro traz questões importantes aí nesse reconhecimento da posição dos territórios, das comunidades, das pessoas, das vidas, né, e das potencialidades, né, que para nós costumamos trabalhar também, né, dentro do movimento negro e na saúde, né, com a questão de que produção nos territórios também é conhecimento científico. Acho que essa interlocução, essa compreensão de que a ponta precisa estar presente, entendeu? Ela precisa construir esse caminho, ele é muito positivo. Mas queria chamar a atenção aí na pesquisa da Ângela Rio, né? E assim, parabéns, Pedro, parabéns a todas que estão aqui. Acho que a Nina também traz um trabalho muito interessante, né, principalmente nessa área psicossocial, e eu nem vou me estender, porque eu vou me dirigir direto para a Ângela especificamente. Né? Quando trabalhar com morte materna no Brasil, trabalhar com violência obstétrica é uma realidade difícil. Né? O universo da pesquisa, das relações sociais que vivem essas mulheres e que estão submetidas aí ao patriarcalismo, a essa violência de gênero, entendeu? E de raça. E aí incluir o recorte racial na pesquisa, porque a violência obstétrica ela é fundamentalmente sentida pelas mulheres negras, né, com baixa escolaridade, baixa renda, moradoras de periferias, favelas, aglomerados urbanos, principalmente, entendeu? E que estão submetidas também à violência de gênero, entendeu? No ambiente doméstico e externo também. E uma compreensão grande nessa atuação é a participação, né, das mulheres nas pesquisas, e especificamente das mulheres negras. A primeira é a inclusão do recorte racial, entendeu? Nessas pesquisas, entendeu? E depois a inclusão dessas mulheres. A gente já tem bastante gente na academia estudando como essas pesquisas podem ser desenvolvidas a partir desses corpos negros, né, dentro da academia, como fazer esse trabalho
e chegar junto, né? Aí numa linguagem mais comum, chegar junto dessa população. Porque assim como a grande roda, né, que o Pedro traz e que as pessoas vão apontando, as mulheres também apresentam, né, condicionalidades e muitas vezes situações que não passa pelo crivo, que não chega, né, o olhar do profissional de saúde, da profissional, e que se distancia mais ainda da academia e da pesquisa. E a outra questão também, que também me chama a atenção, é o uso de machine learning nas pesquisas, quando a gente tem uma profunda discussão hoje no uso de dados na LGPD, sobre a questão dos algoritmos, quando são pensados, que se desenvolvem, né, respostas, né, com racismo, né, que é o racismo no uso de dados e nos algoritmos. Então, como trabalhar isso? Essa é uma questão que eu coloco na observação, não só para todos os pesquisadores, mas especificamente na questão da violência obstétrica. Isso também remonta à própria história da medicina e como a ginecologia moderna foi construída em cima dos corpos negros, né? E como fazer isso. E chamar a atenção também, porque a Abrasco também tem um grupo, um GT Racismo, como dialogar, né, com esses pesquisadores que estão trabalhando no GT Racismo, né, para estar fazendo intervenções também, né, dentro dos processos, né, de organização, seja na academia, no sistema de saúde público, onde a gente tem área de produção de conhecimento que envolvam pessoas e que tenham como resposta as pessoas que estão na ponta. Essa é uma preocupação que eu trago, né, do ponto de vista mesmo a gente está agora mesmo na preparação da 5ª Conferência, né, de Saúde Mental, de 17 a 22, incluímos lá no documento orientador, né, a questão de raça, gênero, a equidade como um todo, né, mas que precisa, né, urgentemente a gente pensar nessa possibilidade, com quem construir esses processos e para quem, né? Então, é nesse sentido que eu faço essa colocação. Câmbio. Obrigada. Obrigada, Nina. Obrigada. Eu vou seguir as inscrições, essa é uma temática muito importante. Aí, Ângela, depois se você quiser fazer as considerações. Nina, por favor. Então, só para falar a partir das... Bom, agradecer o acolhimento ao nosso projeto e, mais uma vez, eu sinto muito que não pude ouvir as experiências, né, e a gente certamente vai ter alguma forma de acesso, né, mas, assim, eu queria dividir com vocês, compartilhar a emoção que foi o contato com essas equipes. Então, a gente tem trabalhos lá no norte com quilombolas, indígenas, no sul com pescadores, a gente tem doulas, Conceição, trabalhos com doulas, a gente, o Pedro, né, que falou da educação popular, Pedro, a gente conseguiu, a gente fez essa pesquisa nas anais, então as pessoas foram surpreendidas com o contato assim, da nossa equipe para compor o portfólio, e foi lindo assim, a forma delas, que elas se sentiam orgulhosas, assim, a gente tem um e-mail, um Gmail, que a gente comunica essas 170, quase 200 experiências, e a gente está fazendo lives que vocês podem achar na internet também, a gente já fez o lançamento na Abrasco, com a participação do Charles Tesser, que é uma pessoa que é muito referência para a gente, né, e que virou assim, um apoiador. E assim, eu queria dizer da emoção das pessoas respondendo, porque eu fiz questão de usar o meu e-mail pessoal nesse primeiro convite, para poder, pessoal assim, da Fiocruz, né? E não o do portfólio, para poder responder, receber, e foi muito bacana, assim. Então, assim, eles se sentem assim, um pouco descobertos, né? Assim, e foram mesmo, né? Então, assim, experiências do Brasil inteiro, né? A gente no portfólio classificou por regiões também, tem como identificar, e eu queria só concluir falando dessa emoção e que em cada uma dessas experiências a gente pediu, entre outras coisas, um e-mail para contato. Então, as experiências podem interagir, vocês podem entrar, ver uma experiência e tem um e-mail que é responsável
por alguém que queira fazer contato com essas experiências. Pode sofisticar um pouco mais do portfólio de divulgação e tal. Vai falar dessa emoção de as pessoas surpreendem, assim, a gente não esperava tanto afeto, tanta alegria por estar no portfólio, é isso. Legal, obrigada. Maria Rosineide? Boa tarde a todas e todos. Eu não consegui ver algumas das experiências que estavam hoje à tarde, mas assim, peguei algumas falas, né? E queria só, quando a gente pensa nessa coisa da produção da ciência, né? Eu acho que uma discussão muito importante que começou hoje de manhã, já com a fala da Rosana, né? Da reafirmação da saúde coletiva, né? E das ciências, da importância das ciências sociais, da gestão, inclusive dos atravessamentos disso com a clínica, né? Que eu acho que, às vezes, porque demonizada é essa ciência que nega do corpo, porque esse corpo, em algum momento, é um algoritmo. Então, queria aí quando a gente está discutindo pesquisa, quando a gente está falando, a gente tem uma possibilidade, muitas né? Trabalhadores, usuários desse sistema único de saúde, somos seres epistêmicos, todos produzimos conhecimento. E também da questão do território, né? Assim, há toda uma geografia nos corpos físicos e nos corpos existenciais, esses que se atravessam e nos compõem como sujeitos individuais e coletivos, né? Singulares ou cópias. Então, no mercado, alguns viram cópia, né? E eu acho que na pesquisa também, a gente tem vivido muito o impacto dos algoritmos na pesquisa, o que publicar, né? O que as agências os parcos recursos caminham para onde? Então, acho que é muito importante a gente pensar nos equívocos mesmo que nós, pesquisadores, sempre vai existir a disputa de campo, né? Mas é muito importante que a gente pense que macro e micropolítica se atravessam, né? Que o debate da saúde coletiva precisa pensar na política, do ponto de vista que atravessa os espaços de formulação da política, mas os espaços de atualização dessa formulação, que é o campo da prática. Então, por isso que a gente precisa que esses corpos, e aí isso que a colega colocou, né, esses corpos negras, esses corpos indígenas, esses corpos que têm sido marcados por uma sociedade que discrimina o que não é máscara, né? O que não topou ser máscara não deve ser objeto de pesquisa, muitas vezes, porque não tem nem financiamento para isso, né? Então, acho que são questões que a gente precisa pensar, sabe? Até que ponto nós, da pesquisa, também temos seguido a pauta do capital e não a temos subvertido. E eu acho que a subversão passa por isso, passa por pensar o que pode um corpo, né? E por pensar que as nossas vozes hoje, são vozes que, em algum momento, estão ecoando outras vozes que não puderam. Eu estou falando disso porque eu até pensei na questão do teatro. Eu orientei recentemente uma pesquisa sobre o teatro do oprimido, uma pesquisadora, e a gente vai aprendendo, né, também
quando a gente topa, eu não sei fazer isso, mas a gente também, como pesquisador, tem que colocar os nossos corpos à disposição de aprender, né? Então, acho que era isso uma coisa que eu queria colocar, porque isso também tem a ver com o tema das violências, da violência institucional, né? Da violência do corpo mulher, do corpo negro, do corpo que não se conforma. E aí a gente está falando exatamente também do campo da decolonização, da descolonização desses corpos, da desterritorialização desses corpos. E eu acho que eu estou aí no GT, né, na nota técnica com o Pedro, mas nós, tanto do GT, da Educação Popular e Saúde, nos juntamos também com a Rede Unida e tivemos a produção de alguns livros que nós emprestamos os nossos corpos, às vezes para escrever, mas produzimos um livro muito lindo com a cultura de várias pessoas, Rio Grande do Sul, Nordeste, com as falas desses sujeitos, que muitas vezes a gente sequer pede emprestado as suas vozes, né? A gente assina um termo de autorização, mas às vezes ele nem consciência do que ele está dizendo para a gente tem. São reflexões assim de quem, inclusive, agora está fazendo rupturas e montando um novo grupo de pesquisa, tá? Com essa coisa de tantas epistemologias, porque a gente não precisa de seguidores, e nem tão pouco que esses seguidores se inscrevam com C, né? A gente precisa ajudar aí a construir vidas, né? E aí acho que nenhuma vida vale mais ou menos do que outra. Era isso. Legal, Rocineide, muito obrigada, viu? São vidas mesmo em territórios que vivem, que têm conflitos, né? Isso é tudo que a gente está discutindo aqui, os corpos, né? Nós temos 5 minutos finais, não sei se a Ângela quer comentar, né, que a Conceição, né, endereçou alguns questionamentos, né, então fique à vontade. Obrigada, Conceição, pelas suas considerações. Eu acho que, sim, a gente precisa ter esse olhar para a interseccionalidade, né, a gente tem essa preocupação. Inclusive, no curso de letramento, no curso Lendo, Entendendo e Apresentando Dados em Saúde Pública, aquele que eu falei para vocês, a gente teve uma parte que foi ministrada justamente pelos representantes do GT de racismo da Abrasco. Acho que era a Joilda e um Alexandre. Bom, não lembro agora o nome, mas acho que é Alexandre, né? Acho que é Alexandre Silva. Alexandre Silva. Acho que eu lembro mais do nome da Joilda, ficou mais na minha cabeça, mas... então, que falaram sobre a importância de olhar para as questões de raça, né, e para as questões de interseccionalidade, como, né, em teoria, a gente deve conhecer, e falar que existe, sim, uma discriminação algorítmica, né, que é o nome que é dado aí para o racismo dos algoritmos, que é uma preocupação, e que, inclusive, a gente precisa ter ciência disso para saber também interpretar os dados, né? Então, é muito importante isso que você falou. E só mais um comentário que alguém falou aí da medicalização da vida, né? Esse é um outro aspecto que a gente também se debruça bastante sobre a medicalização do corpo feminino no ciclo, né, de reprodutivo. Então, a gente pensa muito nisso também, na medicalização e no quanto a gente tem sido bombardeado aí com ofertas de soluções em pílulas para problemas que são muito mais estruturais, né? Então, é isso, eu espero que a gente esteja, sim, atento às questões de raça, que é super importante. As mulheres negras são, sim, as mais vulneráveis à violência obstétrica e à mortalidade materna também, né? Então, é muito importante, né? Só queria corroborar aí com o que a Conceição falou, que tem tudo a ver. E hoje eu conheci aqui uma colega, que é deixa eu olhar aqui, Gláucia, que está aqui na sala, que falou que está pesquisando justamente essa questão das mulheres negras na materna infantil. Então, acho que é super importante a gente olhar para isso, sim.
reforçando. Sou eu, Glaucia, sou doutoranda de Saúde da Família, né? Do Programa de Saúde da Família aqui no Rio. E eu estou assim, encantada, tanto que eu imediatamente escrevi para você, para Conceição, e até coloquei para Conceição. Eu sinto muita falta, como pesquisadora, de um diálogo maior com os movimentos, porque os movimentos têm feito um trabalho efetivo e que a academia, por algum motivo, ainda não tem um diálogo mais estreito. Então, essa discussão eu entendo como importantíssima, porque a angústia que eu sinto na minha pesquisa e o que me mobilizou para escrever sobre isso, para buscar mais esse assunto. Então, agradeço até você ter lembrado, estou fazendo assim, uma catarse nesse momento, porque, de alguma maneira, alguém conseguiu verbalizar aquilo que eu vivencio na angústia. Você é doutoranda, sabe exatamente o que eu sinto, né? A escrita, e você escreve, e pesquisa, e vê resultado, e verifica mil, né, análises, mas está faltando alguma coisa. Obrigada. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, que a sala se encerra às 16 horas. Então, se tudo de repente desaparecer, é porque a gente está indo para a plenária final. Então, eu queria agradecer. Permaneçam onde estão, né? Isso. Eu queria agradecer demais a presença de todos. Tem alguns segundinhos aqui, foram debates muito importantes. Depois eu peguei aqui os contatos de vários grupos que também eu tenho interesse em práticas integrativas e complementares, com ciências sociais e humanas em saúde. Então, muito obrigada, pessoal, e nos vemos na plenária daqui a pouquinho. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Cristiane, você acha que vão nos conduzir para a sala principal? Eu acho que vai ser assim automático, pelo que disseram, Maria. A gente não sai daqui, é isso, a gente fica aqui. A gente fica pode, aqui, não sai da sala. A gente pode vamos sair manter. da sala também, se quiser agilizar. Parabéns, obrigado, viu? Obrigada, Pedro. Obrigada. Dá para sair da sala também, Sônia, aí a gente vai para... Eu também gosto de ser abduzida. Também. Acho o máximo. A gente fica... Se a gente sair da sala, o que acontece, Cristiane? Você vai para a sala maior. Não pode sair da reunião, Maria Helena. Você tem que ficar na reunião. Não tem nem essa opção. Não tem nem essa opção. É só sair da sala. A gente pode sair da sala já? Pode. Já são 16 Mas ainda temos 42 pessoas aqui. Eu acho que eles esqueceram de abduzir a gente. Acho que a gente tem que botar lá no grupo. Temos que botar lá no grupo, pedir para eles transferirem. Cristiane, eu vou botar no grupo. Já coloquei, Eduardo. Já coloquei. Hã? Já coloquei. Você já colocou? Sim, já coloquei. Fechando as salas, pessoal. A Andi já falou que vai fechar as salas. Nós vamos. Falou tem Mas um vai minuto. abduzir, porque eu estou esperando ser abduzida. Eu também. Eu não vou sair, não. Eu vou sair. Não, todos nós vamos ser abduzidos. Em grupo. Em grupo, uma abdução grupal. É uma nave, a nave vai teletransportar a gente. Estamos na nave. Eu estou engraçada. Viva a tecnologia, né? Gente. Lá, tá vendo? Salas vão ser fechadas em 56 segundos. Aí diz para sair da sala. A gente aperta aqui? Assim, Maria Helena, se você clicar, você vai sair. Mas se você esperar os 40 segundos, você vai ser abduzida. Viaja na nave. Você entra na nave. Não, vou continuar na nave, então. Eu vou ficar com vocês. Vamos na vibe. Legal. Uma expectativa de contagem regressiva, né?
Você vê que ninguém apertou o botão sair da sala. Eu acho que a gente não quer se desgrudar, né? Quer ficar por aqui. Não, algumas pessoas saíram. Você passou dele rápido. Parece que essa que foi a encomenda, né? Fecha uma sala e abre a outra.